Estamos a falar sobre que tema? Os irmãos sabem qual é o tema? Sabem, não sabem? Sobre maturidade ou o estado adulto da nossa vida cristã. Maturidade espiritual. Nós nascemos para crescer, é no sentido natural que assim acontecem as coisas, mas também no sentido espiritual. O primeiro ponto que nós trabalhamos, e temos que rentabilizar bem o nosso tempo, não é? Mas lembrar o primeiro ponto sobre um sinal, ou o primeiro sinal de que nós somos adultos no sentido espiritual, ou que somos maturos, é o desejo de alimento sólido. Até eu diria aptos para o alimento sólido. Porque Hebreus diz que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm as suas faculdades exercitadas. Portanto, a ideia de que o crente, à medida que obedece, é como se exercitasse os músculos da sua vida cristã. Portanto, é na obediência que nós vamos exercitando os músculos e crescendo. Isto é o texto de Hebreus, que por isso Hebreus queria avançar com o tema de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, não pôde avançar porque eles eram imaturos na fé, ainda eram meninos. Portanto, o assunto que ele iria falar não seria entendido. Portanto, os meninos não conseguem comer feijoadas, não é? Portanto, a idade, ou se quiser o tempo da nossa idade adulta, no sentido espiritual, é o tempo em que nós desejamos o alimento sólido. Eu até iria, se quisermos, pegando no primeiro ponto ainda, talvez a ler uma retificação, aptos. Portanto, há um desejo, mas também verdadeiramente temos que estar aptos para comer, só os adultos estão em condições. Este é um tema interessante, não é? A maturidade espiritual. É um tema interessante. Se temos um livro da Bíblia como Hebreus, em que o autor diz que não pode avançar no assunto porque eles não são maduros, é porque ser maduro na fé é importante. O meu segundo ponto, eu tinha dito, os irmãos ainda se lembram o que é que eu tinha dito que queria falar hoje? Não. Não. Eu disse que o segundo ponto seria: o adulto ou o maturo na fé é impermeável a ofensas pessoais. Estão lembrados ainda? Impermeável, o que é que isto quer dizer? É verdade que eu coloquei ali, se os irmãos puderem me ajudar com o slide, por favor, eu coloquei ali, ok, temos que avançar, deve ser um slide algures ali, número, aliás, foi os slides que eu mandei, portanto, há de ser o 7, 8, talvez 8, ok. Ok, vamos, portanto, repito, impermeável a ofensas pessoais. Verdadeiramente, o meu segundo ponto, que eu pus ali, os irmãos depois vão conferir, é: Deus é a sua causa, é a nossa causa. O que é que eu quero dizer com isto? É que quanto mais crescemos na fé, mais relativizamos tudo e mais focamos em Deus como centro, como foco da nossa existência e da nossa vida cristã. Isto quer dizer o quê? Que à medida que crescemos na fé, a causa deixa de ser nossa para ser Deus, ou seja, começamos a viver mais em prol, de acordo com a visão de Deus e mais em favor de Deus. Basta olhar para o Senhor Jesus, Ele veio à terra e a causa dele era o próprio Pai. Jesus não veio por interesse próprio, aliás, nem sequer qual era a pessoa que viria para passar aquilo que ele passou, com certeza que não, mas mais do que sofrer por nós, mais do que isso, ele vinha para cumprir o plano do Pai. Ele veio com a intenção de suprir ou de satisfazer a necessidade que o Pai tinha ou que o Pai queria, que era salvar-nos. Então Deus é a nossa causa, ou se quiserem, impermeável a ofensas pessoais. Eu irei explicar isto à medida que usarmos a nossa Bíblia. Vamos abrir em São João capítulo 2. São João 2. Eu vou mostrar aos irmãos aqui que quando Jesus... João 2, quando Jesus chega a Jerusalém e vai ao templo, reparem isto, quando Jesus vai ao templo, como ele fez em tudo, ele vai fazer a defesa do interesse do Pai. Portanto, à medida que nós ficamos adultos na fé, nós defendemos os interesses de Deus, menos os nossos e mais o de Deus. Portanto, à medida que vamos avançando. Veja aqui no capítulo 2 de São João, verso 14, diz assim: e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordeiros, e já agora deixe-me só dizer que Jesus não bateu em pessoas,
expulsou-as de lá, mas não lhes bateu, lançou fora todos do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas e disse aos que vendiam pombos. Repare, Jesus vai fazer a defesa da sua atitude. Ele vai dizer o quê? Eu estou a fazer isto por causa de tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. O que ele está a dizer é, eu estou a defender os interesses do meu pai. A minha causa, a minha existência é por causa, eu estou aqui por causa do Pai. Eu quero defender as coisas do Pai, eu quero defender a casa do Pai, eu quero limpar a casa do Pai. Claro que eles estavam a ocupar o átrio, os gentios não podiam entrar no templo, só os judeus. Os gentios chegavam ali, o único espaço que tinham era a entrada, era o átrio. E o que é que eles fizeram? Aproveitaram o átrio para negociar, para vender os animais, certamente para o sacrifício, etc. Não quer dizer que o negócio em si estava errado, mas eles estavam ali a ocupar o espaço destinado à adoração. Ele disse, não, este não é o lugar para negócios, aqui é o lugar para adorar. Os irmãos estão a ver a ideia? Então este é o desejo do meu pai, esta é a casa do meu pai, eu estou aqui a fazer uma defesa da casa do meu pai. Os irmãos estão a ver, quanto mais amadurecemos na fé, mais maduros somos, mais julgamos em defesa própria, mas mais a causa do pai. E este exemplo de Jesus, claro, eu penso que isto é óbvio para todos nós, que o mais importante é, no caso era a casa, mas o mais importante é a causa de Deus. Os irmãos estão a ver, impermeáveis a ofensas pessoais. Jesus não agiu porque ele propriamente estava ofendido, mas porque ele viu que era uma ofensa para o seu pai. Não, espera aí, isto está a ofender o meu pai, eu vou fazer a defesa. Os próprios discípulos recordaram-se de um texto bíblico, 17, um texto bíblico que fazia esta defesa, o zelo da tua casa me devorará. Eles conseguiram ir buscar um texto bíblico ao Antigo Testamento, podíamos aqui conferir Isaías 69, desculpem, Salmo 69, eles vão buscar um versículo ao Salmo 69 na mente deles, quando eles viram Jesus a reagir assim, quando eles viram Jesus a defender os interesses do Pai, eles, o zelo da tua casa me devorará. Ele é zeloso por defender a casa, mas a casa de quem? A casa do Pai. Então, irmãos, à medida que nós vamos crescendo na fé, ficamos menos melindrados com o que nos fazem a nós. Mas ficamos mais ofendidos quando fazem ao Senhor. Entende o que quer dizer impermeável a ofensas pessoais? Porquê? Porque a grande causa da nossa vida nem somos nós. É o Pai. Jesus disse, e ele mesmo disse ao Pai, se possível, passa de mim este cálice. Estão a ver o interesse pessoal de Jesus? Qual era? Era não sofrer. Mas ele estava ali por causa do seu Pai. Ele disse, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Estão a ver a ideia? Ou seja, Jesus nunca perdeu o norte, ele nunca perdeu o sentido de que estava ali por causa da causa do Pai. Portanto, irmãos, à medida que amadurecemos na fé, a nossa causa vai sendo cada vez mais a causa de Deus, a causa de Deus. O que é que Deus quer? O que é que interessa para Deus? O que é que estão a dizer a Deus? O que é que estão a dizer sobre Deus? Isto torna-se e cada vez menos a nossa pessoa. Por isso é que eu digo que ficamos impermeáveis às ofensas pessoais. Ou seja, em boa verdade, eu não sou importante. O que é importante é o Senhor. Estão a ver a ideia? Então este exemplo de Jesus penso que fica bastante claro para nós. Eu tenho aqui dois exemplos para mostrar aos irmãos o seguinte. Como aqui Jesus está a defender a casa do Pai, a casa do Pai, Jesus também disse, quem me rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, é como se Jesus estivesse a dizer, a minha preocupação grande ao me rejeitarem é porque estão a rejeitar aquele que me enviou. E o Evangelho de João sobre a divindade de Jesus é fantástico. Jesus sempre, ele que era o próprio Deus, como o Pai, em pé de igualdade, mas porque ele sabia que vinha pela missão, pela vontade do seu Pai, ele sempre pôs as coisas em termos da vontade do Pai. É o que é que o Pai queria, o que é que o Pai queria. Quem me vê a mim, vê o Pai. Vocês estão a ver? As palavras que eu vos disse, as obras. Ele estava a dizer o quê? Quando eu estou a fazer obras, é como se fosse o Pai a fazer. Quando eu estou a falar, é como se fosse o Pai a falar. O que é que ele está a dizer indiretamente? Eu estou a fazer isto em nome do Pai, representando o Pai. Eu estou a fazer no lugar dele, o que eu quero é fazer a vontade dele. Isto é muito importante, não é? Perceber que o próprio Jesus, que também era Deus, mas não perdeu nunca a ideia de que a grande causa era o seu Pai. E ainda há outro texto, e agora reparem, não é só sobre o Pai, é sobre o próprio Espírito Santo. Este é um texto que merecia uma grande leitura, não era? Sobre a blasfémia contra o Espírito Santo. Mas eles não estão a falar contra o Espírito Santo, eles estão a falar contra Jesus. Quando Jesus curou aquele homem e expulsou aquele espírito, o que é que eles disseram? Ele faz isto por Belzebu.
Ele está a ser usado por Belzebu. Irmãos, é uma coisa horrível. Eles estavam a dizer que Jesus estava a ser usado pelo príncipe dos demónios. Não acham que é uma grande ofensa a Jesus? É ou não é? Para já não era verdade. E era uma coisa extremamente grave. Era atribuir a ação que ele estava a fazer à ação do príncipe dos demónios. Calma aí. Mas Jesus, quando responde, ele não põe as coisas em termos pessoais. Ele até disse, o que se falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas a blasfémia contra o Espírito Santo não. Então como é que quer dizer? Então eles estão a falar mal dele e ele está a dizer que contra mim não há problema, mas contra o Espírito Santo sim. Os irmãos estão a ver o nível? Ou seja, Jesus está a dizer o quê? Está a dizer aquilo que eu estou a ser usado pelo Espírito Santo. Eu estou a fazer isto no poder do Espírito. Logo, ao rejeitar o que eu estou a fazer, estão a pôr em questão a pessoa que me está a usar. Jesus podia ficar ofendido e certamente, ele como pessoa, certamente deve ter sentido isso, mas ele pôs as coisas no termo maior, na questão grande, que é eu estou a ser usado pelo Espírito Santo e ao rejeitar o que eu estou a fazer, vocês estão a rejeitar o Espírito Santo. E deixem-me dizer aos irmãos, e é isto que é a blasfémia, quando nós fechamos a única porta que dá acesso, não teremos hipótese de entrar. O Espírito Santo era a pessoa divina que usava Jesus. Quando nós rejeitamos o que Ele está a fazer, não há outra maneira de Deus fazer coisa na nossa vida. Então vejam, quando acontece alguma coisa, quando Ele chega lá a ver o templo, isto tem a ver com o meu Pai. Quando Ele cura, liberta aquele homem, isto tem a ver com o Espírito Santo. Os irmãos estão a ver? Isto é maturidade. Portanto, quando nós, à medida que vamos avançando na fé, vamos começando a ter esta visão que Jesus tinha. Neste sentido, ele fica impermeável às ofensas pessoais, ou seja, ele não fica melindrado vendo como tudo tem a ver direta e exclusivamente com a sua pessoa. Não. Quando tocam nele, estão a tocar no seu Pai. Quando estão a pôr em questão o que ele está a fazer, estão a pôr em questão o que o Espírito está a fazer. Então, quanto mais sintonizado nós estamos com Deus, mais sintonizados ficamos também com a reação que as pessoas têm para com Deus através de nós, ou têm em relação a nós por causa de Deus. Explico melhor. Se aquilo que se rejeitar Jesus era rejeitar o Pai, o que é que Jesus disse? Que se nos rejeitarem a nós, também estão a rejeitá-lo a Ele. Estão a ver a cadeia? Então, maturidade é quando Deus é a nossa causa. O que importa verdadeiramente é Deus. Eu tenho aqui um exemplo em Filipenses capítulo 1. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor. Agora vamos deixar o Senhor Jesus. Claro que o Senhor Jesus sempre é o maior exemplo em tudo, como é natural. Mas vamos ver aqui também o apóstolo Paulo. Veja a maturidade de Paulo. Filipenses capítulo 1. Eu já ensinei aqui a carta aos Filipenses, não é? Mas estão lembrados, não? Carta da alegria, não era? Ok. Foi, não foi? Ou sei que estou... Não. Tá, ok. Já foi há muito tempo, não foi? Foi tempo suficiente para se perder a alegria, não era? Ok. Mas foi, não foi? Filipenses 1:15 a 18. Veja aqui, isso é interessante. Paulo está preso por causa de pregar o Evangelho. E enquanto ele está preso, verso 15, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros boamente. Portanto, há pessoas a pregar, ele estava preso, mas ele sabia que lá fora uns pregavam com má intenção, outros com boa intenção. Agora veja o 16. Uns por amor, e veja agora, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, e aqui é que se vê a nossa maturidade. É quando alguém está a fazer alguma coisa para nos apoquentar, para nos afligir, para nos perturbar. Ele diz, mas outros na verdade anunciam a Cristo por contenção, ou seja, com espírito de competição. Não puramente. Há pessoas que estão a pregar-se com más intenções. Diz, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Eles sabem que eu estou preso, eles sabem que eu prego o Evangelho e eles pregam o Evangelho com um espírito de competição, com má intenção, e eles fazem isto para ver se me perturbam cá dentro. E agora veja o que é que Paulo faz. O que é que um imaturo faria? O que é que um imaturo faria? Faria tudo o que pudesse lá na prisão para de alguma maneira se defender daquelas pessoas. Mas ele não fez isso, ele era maduro na fé. Ele disse, mas que importa? Os irmãos estão a ver, ele não põe as coisas em termos da ofensa pessoal. Ele não está a dizer, estou muito ofendido. Vocês sabem que eu não mereço nada disso. Não, esquece. Paulo não é importante.
Ele diz, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou confio. Ele diz, não importa a maneira, o que eu quero, eu não perdi a noção de que a grande causa da minha vida é o Senhor. Cristo está a ser anunciado? Está. Então está tudo bem. Mas há uns que esquecem, eu não quero saber as razões. A minha grande causa, eu sou um pregador do Evangelho, a minha causa é que o Evangelho seja pregado. As maneiras, as razões, os motivos, eu não tenho nada a ver com isso. Os irmãos estão a ver a visão? O imaturo fica agarrado aos motivos. Mas estão a fazer isto, mas é com aquela intenção. E já agora, que estou aqui a falar para um grupo de irmãos, estão numa igreja, e nós temos que ter esta visão do reino de Deus, irmãos. E muito cuidado, às vezes, nós até nas conversas, não é? E às vezes aquelas coisas assim, que nós dizemos, não é? Uns sobre os outros, ou de outras igrejas. Irmãos, esqueça isso, não se meta nisso. Cristo está a ser pregado, amém. Mas esqueça. Esse não é o seu assunto. Isso é para os imaturos. Os maduros querem ver Cristo a ser promovido, a ser pregado. E graças a Deus, há em Portugal muitas igrejas que pregam a Cristo. Há ou não há? Há. Mas o mas é para os imaturos. Os maduros não esquecem o ponto central. O ponto central é que o Senhor Jesus Cristo seja anunciado. Os irmãos estão a ver? Não acham que ele é impermeável às ofensas pessoais? Ele não via aquilo como um problema pessoal. Mesmo sabendo que estavam... Diz aqui no versículo 17, não é? Julgando, acrescentar. Ou seja, mesmo eles estão a pensar que fazendo isto que eu fico todo nervoso, fico todo inquieto. Não fico. Porque aquilo que é importante, ou seja, os irmãos estão a ver, nós é que temos que definir, e a maturidade define o que é prioridade. A maturidade define qual é a grande causa da nossa vida. Ora, se a grande causa está a ser suprida, esquece o resto. Isto não é maravilhoso, irmãos? Sabe que isto é libertador? Porque senão ficamos agarrados às coisinhas. Pois, mas eles fazem, mas não. Vejam lá, estão lá fora. E depois fazia uma lista. Agora estou a inventar, não é? E fazia uma lista, quem é que está? E depois, quando viessem lá os irmãos visitá-lo, olha lá, estou a vista, tu sabes quem é? E depois vinha outro irmão, mas foi. E depois queria saber quem foi, e onde é que foi, e depois o que é que deviam fazer, e depois assinavam um documento para... Estou a inventar, como é óbvio. Não, eles então, o que é que eles estão a fazer? Estão a pregar a Cristo. Mas olha, então, vamos pôr à parte as intenções deles e vamos focar. Eles estão a pregar a Cristo. Graças a Deus. Amém? Isto é sinal de maturidade, não é? Então, quando nós começamos a ver as coisas muito em termos de ataques pessoais, é porque não estamos a ser maduros. Quando estamos a personalizar, a ficar com tudo virado para nós. Veja aqui a segunda carta de Paulo a Timóteo, ainda Paulo. Este texto aqui, eu penso que os irmãos vão gostar. Eu penso que vão gostar. Também se não gostarem, olha, têm que gostar mesmo, porque é a palavra de Deus, não é? Pode-se não gostar de um pregador, mas da palavra temos que gostar, aí não há hipótese. 2 Timóteo 4,14. Veja agora como Paulo consegue separar. Ele separa lá em Filipenses, estando preso, e agora vai separar as coisas também. Os maduros têm esta capacidade. Os imaturos misturam tudo, levam tudo de uma... deitam, como é que é? O bebê na água, não é? Como é que é? Como é que é? Na água do banho. Pois, eu já não tenho bebés. Bebê na água do banho, não é? Não, ele sabia separar as coisas. Ele sabia o que era um ataque pessoal a ele, o que era diretamente para ele, o que tinha a ver com o Senhor. Veja aqui, 2,14. Alexandre o Latoeiro, 2 Timóteo 4,14. Alexandre o Latoeiro causou muitos males. Causou muitos males. Agora resta, e vamos ver se nós descobrimos, resta saber se os males que aquele senhor causou a Paulo se tinha a ver com questões da pessoa, de quem ele era, ou se tinha a ver com o ministério dele, ok? O Senhor lhe pague segundo as suas obras. E agora vamos ver no versículo a seguir que tem a ver com o ministério. Tu guarda também dele porque resistiu muito às nossas palavras. Ele é um resistente ao nosso ministério, ao meu ministério. Ele não aceita as palavras que eu estou a pregar. Ele é um avesso ao meu ministério. Por isso é que ele está a dizer aqui no verso 14, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Estão a ver? Quando se mexe com o nosso ministério, então que Deus trata. Mas veja agora quando mexerem connosco pessoalmente. 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. O que fizeram mal a mim, deixa passar, não quer saber. Agora, o meu ministério, não. Os irmãos estão a ver? Se me estão a ofender a mim, não faz diferença. Mas estão a ofender o ministério do Senhor, já faz. Não acham que Paulo era maturo? Era ou não era?
Ele não estava melindrado por o terem desprezado ele de ninguém. Quer dizer, quando ele precisava de ajuda, de amparo, de apoio, de testemunhas, foram todos embora, desampararam. Mas ele diz que isso não lhes seja imputado, que isso não seja levado em conta. Olha, não estiveram lá, pronto. Realmente não foi bom, eu não gostei muito, mas pronto, não interessa. Agora aqui resistiu às nossas palavras. Até mais, ele diz a Timóteo, olha, guarda também dele. Tem cuidado dessa gente que resiste ao ministério. Isto é preciso ter muita maturidade, não é, pastor Armando? É preciso ter muita maturidade, não é? Saber distinguir o que é pessoal e o que é do ministério. E quando é do pessoal não importa, quando é do ministério, não, estou ali para defender. Ministério não. Podem brincar comigo, mas com o Senhor não. Podem tentar atingir-me a mim, mas atingir a obra de Deus não. Isto é maturidade. Este é um grande texto, não é, irmãos? Estão a ver logo assim os versículos seguidinhos ali com as duas questões aqui. Há aqui eu vou ler aqui a expressão que eu tenho daqui da BPT, daqui do versículo 15, diz, levantou muitas dificuldades à minha pregação. Estão a ver? Resistiu muito às nossas palavras. Portanto, foi alguém, nós não sabemos como, mas de alguma maneira Paulo pregava e ele resistia. E quando nós lemos as cartas, as epístolas do Novo Testamento, naturalmente temos Atos e depois temos as epístolas, e nós temos dois grandes grupos de epístolas. Temos aquelas que são como que a afirmação teológica, doutrinária da igreja, da teologia, da doutrina, como Romanos, Efésios, mas depois temos as outras cartas que são cartas de defesa contra os falsos mestres. Os irmãos leiam, falsos mestres já estavam a aparecer. Portanto, temos cartas para ensinar a doutrina e depois, como as igrejas começam a ser atacadas pelos falsos mestres, existem também cartas para nos defender daqueles falsos mestres. Portanto, irmãos, esta questão da doutrina da igreja sempre foi atacado. E aqui nós temos de saber distinguir o que é o ataque à igreja e o que é ataque à minha pessoa. Isto em boa verdade, nós não devíamos fazer grandes esforços para nos defendermos. Quando Davi foi ungido rei e foi para o palácio, ele sabia. Ele foi ungido 3 vezes. Quando ele chegou ao palácio, ele sabia, este lugar é meu, o Senhor é que me pôs aqui. Mas quando o Absalão tentou invadir o palácio, ele fugiu. Pense nisto. Ele sabia, o que é de Deus vai ficar na minha mão. Se Deus não quer, eu também não quero. É preciso ter muita... Eu podia ficar lá, não, este lugar é meu, o trono é meu, é que faltava e tal. Mas não, ele fugiu. E do Saúl também, etc, etc. Não vamos agora mexer nisto. Mas nós temos de saber distinguir o que é um ataque à nossa pessoa. E aí, põe ao lado. Mas estão a pôr em questão a nossa obra, que tem a ver com o Senhor, o ministério do Senhor, como Jesus fez no templo. Nós temos que resistir, não podemos aceitar isso. Temos que reagir, como Jesus também fez. Eu queria falar num outro ponto, porque tem que haver 2 pontos todos nestas noites. Um terceiro sinal de que nós somos maduros, ou maturos, nós aprendemos a dar o crédito a Deus. Ok? É o meu terceiro ponto. Se faz favor. Às vezes as pessoas elogiam-nos, não é? Acabamos de ver que podemos ser atacados. E aí põe ao lado. Quando nos elogiam, também, nós temos de fazer a gestão dos ataques, mas também a gestão dos elogios. Porque o elogio pode ser também um princípio da queda. Pá, afinal de contas eu sou muito bom. Se não fosse eu e tal. Se não fosse eu. Se nós formos embora, a igreja vai continuar a mesma. A igreja sobrevive sem nós. Nós é que não sobrevivemos sem a igreja. Eu digo nós, não é nós os pastores. Nós os pastores, mas nós todos. Todos nós estamos aqui porque precisamos da igreja. Nós precisamos da igreja. Amém? Está certo ou não? Porque realmente os grandes fazedores, os grandes construtores, o grande construtor desta obra é o Senhor. Se não for o Senhor a vigiar, em vão vigia a sentinela. Se não for o Senhor a construir, em vão trabalham os que edificam. Até vou dizer aos irmãos, a única coisa boa que há nesta igreja, nesta e nas outras todas, é aquilo que Deus faz. O resto é apenas coisas humanas que se fazem em qualquer sítio do planeta. A única coisa boa que há aqui, e graças a Deus que há, é o que o Senhor fez. Por isso, quando ouvimos os testemunhos, nós contamos daquilo que o Senhor fez. Não é, pá, eu sou muito bom, se fossem todos como eu. Não, isso não é a igreja. A igreja é reconhecer as nossas falhas, mas reconhecer que o Senhor fez, não é? O tal reconhecimento para a gratidão. Portanto, irmãos, nós temos que aprender com humildade que também quando nos elogiam, canalizar esse louvor para o Senhor.
Cada um de nós tem a sua maneira, eu tenho a minha, não sei como é que os meus colegas pastores têm, mas eu tenho a minha maneira, pronto. Tento fazer isso no meu coração ou falo para mim, não interessa. Quando alguém me dá um elogio, porque às vezes é uma questão justa, é uma questão de honrar as pessoas. Nós temos uma coisa boa, as pessoas simpáticas, obrigado, não sei o que mais, mas o irmão tem que criar um dispositivo qualquer cá por dentro, nem que seja interior, ou na sua mente, dizer assim, mas glória a Deus, ou então diga mesmo, glória a Deus, graças a Deus. Tenta arranjar maneiras de não criar, de não desenvolver em si um ego elevado, não é? Afinal de contas, epá, fui eu que fui lá pregar, ou então fui eu que fui tocar, ou fui eu que cantei, ou fui eu que dei um estudo, pá, eu sou muito bom. É isso que o diabo quer, porque a altivez de espírito, a soberba, precedem a nossa queda. Está a acontecer alguma coisa boa? Glória a Deus. O que é que Paulo disse? Sou o que sou pela graça de Deus. E já agora Paulo fez muitas coisas, não fez? Foi muito usado pelo Senhor. Muito usado pelo Senhor. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós, e este é um sinal de maturidade. Os irmãos sabem, a pessoa imatura necessita de ser afagada, necessita de ser elogiada, necessita de ser sempre considerada, está sempre à espera que o imaturo consegue, e por isso Deus nos ajuda a sermos maduros, não é? O maduro não depende dos aplausos. Por exemplo, nós pregamos. Em boa verdade, o que nós devíamos fazer é, antes de vir, o que é que Deus quer que eu pregue? E depois pregamos e amém. Imagine que alguém não gosta. Olha, paciência. Se gostar, graças a Deus. Mas nós não vamos vender-nos aos interesses, não vamos vender-nos ao aplauso, ao elogio. Pá, ali, então ali, já sei o que dá. Ali, se eu disser isto é que está bem. Olha, cuidado com isso. Não, nós pregamos a palavra, ou nós vivemos, não interessa se é pregador ou não. Aquilo que acontecer é para dar glória a Deus. O crédito é exclusivamente do Senhor. Irmãos, cuidado para não aceitarmos a glória para nós. Herodes aceitou a glória para ele e morreu. Voz de Deus e não de homem. Não podemos brincar com isto. O crédito é exclusivamente do Senhor. Eu tenho aqui duas ideias que é Gálatas 5. Os irmãos já repararam, quando a Bíblia fala do contraste de comportamentos, diz obras da carne versus fruto do Espírito. Já repararam, quando fala da carne, da natureza pecaminosa, da nossa inclinação natural para fazer coisas erradas, isso são obras, produzimos coisas, fazemos coisas, são obras que vêm da carne. A carne é a origem daquelas obras. Mas quando falamos da mudança que Deus faz em nós, quando se dá a regeneração e a partir daí nascemos de novo e começamos uma vida com Cristo, já não diz mais da carne, diz do Espírito, fruto do Espírito. Estão a ver? Quando é para aquelas obras, ainda no nosso estatuto de pecador, exclusivamente pecador, diz que são obras da carne. Mas quando, a partir do momento que nós somos salvos, o que nós começamos a fazer é aquilo que o Espírito está a fazer na nossa vida. Então o fruto do Espírito não é exatamente o que eu faço. E pensem nisto. O fruto do Espírito, isto é, vê se os irmãos não se chateiam comigo, não é? No fruto do Espírito o irmão não tem obras. O irmão tem um perfil, tem um caráter. Ou seja, enquanto que na natureza pecaminosa a natureza é vista no que se faz, nas obras, o fruto do Espírito, a obra que Deus faz é vista no nosso caráter. Amor, gozo, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão, temperança. Estamos a falar do quê? Não é de coisas que fazemos, é de coisas que o Espírito faz em nós. Os irmãos não acham que é mais difícil Deus fazer em nós do que nós fazermos por nossa conta as coisas à nossa maneira? É muito difícil a gente na nossa vida. Os irmãos já são crentes há muitos anos, não são? Ainda há muita coisa para mudar, não acham? Não acham? Então é mais difícil nós deixarmos Deus mudar-nos do que se calhar nós fazemos coisas. E isso mostra que a grande obra de Deus não é uma obra externa, não tem a ver com a obra, isso é a carne. A obra de Deus dá-se no interior do ser humano. A obra de Deus não é uma coisa de fora, tens que fazer, tens que dizer, isso é legalismo. A obra de Deus é quando o Espírito, que faz uma obra, que começa com a regeneração, diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Portanto, é um trabalho de dentro para fora. Então, irmãos, pergunto, será que nós temos mérito nisso?
Será que o crédito é para nós? Mas eu agora tenho muito amor. Tu tens amor porque é fruto do Espírito. Mas eu agora já vivo em paz. Porquê? Porque o Espírito Santo é que dá essa paz. Mas eu ontem enervava-me com tudo, passava-me, agora não, já sou longânimo, já aguento. Pois, isso é porque o Espírito trabalhou no teu caráter. A pessoa que é madura não vê em si habilidades naturais, porque ela sabe bem qual é a fonte. Ela sabe bem a carne que está cá dentro. Nós temos cá dentro um... Eu costumo dizer que temos que tenho um cavalo dentro de mim, não é? Digo eu. De vez em quando relincha, não é? Os irmãos estão a ver onde estou a tentar chegar? É aquilo que são as virtudes cristãs, é aquilo que nós deixamos o Espírito produzir em nós. Fruto do Espírito. Então, se o que está a acontecer em mim é resultado, é fruto do Espírito, então a glória não é para mim. O mérito não é para mim. É por isso que quando ouvimos o Evangelho, a ideia não é ficarmos melhores pessoas, é começar uma nova vida em Cristo. Porque para o céu, nós não vamos para o céu porque somos melhores pessoas, ou agora estou a ficar um bocadinho melhor. Claro que isso depois hão de ser comportamentos que serão a resposta àquilo que Deus está a fazer em nós, mas em boa verdade não somos nós os autores, os genuínos autores das grandes mudanças, é Deus que faz em nós. Isso é importante. E finalmente, 1 aos Coríntios, vamos abrir a nossa Bíblia, se faz favor. Eu sou um pregador aqui, sim senhora, com um relógio, tenho um relógio também. 1 aos Coríntios capítulo 3. Eu também não quero que os irmãos adormeçam, não é? Digo eu, não. Acho que ninguém vai adormecer. Isto é uma brincadeira, não é? 1 aos Coríntios 3:4. Nós não imaginamos a igreja de Corinto. Eu não consigo imaginar aquela igreja. Leiam a primeira carta e vão ver. É uma igreja cheia de dificuldades, problemas. E até eu diria que o grande problema era as divisões que havia entre eles. Os conflitos. Até chegavam ao cúmulo de um crente levar outro crente a tribunal. Estava ali uma igreja unida, não estava? E depois iam tomar a ceia do Senhor. Estão a ver? Então, esta carta de Coríntios, aqui capítulo 3, verso 4, veja as causas da divisão. Porque dizendo um verso 4, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais. Portanto, esta coisa da preferência pelos líderes mostra que somos carnais. Os irmãos já estão a sentir alguma coisa sobre a maturidade? Se Deus é a nossa causa, nós não sobrevalorizamos pessoas, mas exaltamos Cristo. Paulo também se mete no assunto. Ele diz assim, pois quem é, verso 5, pois quem é Paulo? Ele está a dizer, mas quem sou eu? Mas quem sou eu? Até ele tinha fundado aquela igreja. Mas quem é Paulo e quem é Apolo? Ele diz, se não ministros pelos quais crestes, nós fomos apenas o veículo, o meio pelos quais crestes, nós fomos o meio que Deus usou para vocês crerem nele. Ele é que é o ponto, ele é que é o foco. Nós fomos apenas os servos que Deus usou, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Note, em boa verdade, até mesmo sendo usados para apresentarmos o Evangelho a vocês, ainda foi porque o Senhor nos usou. Diz, conforme o que o Senhor deu a cada um, foi o Senhor que nos deu esse dom, foi o Senhor que nos capacitou. Mesmo sendo usados, mesmo sendo através de nós que vocês foram salvos, ainda é porque Deus nos usou. Portanto, Paulo não está a querer mérito, ele não quer o crédito para ele. Eu plantei, verso 6, lá está o fundador da igreja. Apolo regou. Os irmãos não acham que é importante? Esta igreja também teve o seu fundador, esta igreja também tem tido os seus pastores, graças a Deus por eles. Mas o maduro não confunde as coisas. O maduro consegue honrar, consegue reconhecer o valor, mas repara, esta igreja chegou ao ponto em que estas preferências levavam os crentes ao conflito, à divisão entre eles. Então Paulo precisava de puxá-los para o foco, que é Cristo. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Os irmãos estão a ver sempre? Ele está a puxar sempre para a pessoa de Deus. Ele diz, é verdade que eu fiz um trabalho, e agora vamos pensar numa plantação, não é? Pronto, alguém planta, depois vai o outro a regar, mas imagine que a planta não cresce. De que é que interessa alguém plantar e de que é que interessa alguém ir a seguir regar se depois se não cresce, não desenvolve? Até aí nas colheitas naturais e no que é natural,
ainda é Deus que dá crescimento. Os irmãos pegam num bocadinho de terra, vejam lá, olhem para aquela terra, nos torrõezinhos de terra. Conseguem ver lá a vida? Não, mas está lá. Está lá. Aquilo está tudo morto. O irmão mete uma semente, está morta. Está morta? Não, não está. Nós é que dizemos. Eu não estou a ver vida, eu não consigo com os meus olhos naturais ver vida lá. É uma semente. Não tem vida, está morto. Terra, está morto. Metam lá a semente, metam na terra e reguem. Vejam lá se está lá a vida. Está lá. É Deus. Uma simples árvore, um arbusto, é Deus que está a dar a vida. Mas alguém fez o trabalho, é verdade, plantou, regou. Mas se não houvesse vida, se não fosse Deus a dar vida, de que é que interessava andar a semear e a regar se depois não há resultado? E ele diz, é verdade que eu fiz o meu trabalho, é verdade que o Apolo fez o trabalho dele, mas de que serviria isso tudo se não fosse Deus a dar a vida? É Deus quem deu o crescimento. Os irmãos estão a ver, Paulo até podia puxar um bocadinho para o lado dele, não era? Pois é assim, não é por nada, não é nada contra ninguém, mas os irmãos sabem, pronto, mas fui eu que comecei o trabalho. Não, ele não diz isso. Ele não diz isso. Ele diz, não, é Deus que deu o crescimento. Isto é que é sinal de maturidade. Se também quando nos atacarem, não temos que nos defender, temos que defender ao ministério, também quando nos elogiarem, temos que perceber que a glória é exclusivamente para Deus. Deus para tudo, é o ministério, defender o ministério dele, e também se alguém estiver a dar assim umas grandes honras, não, espera aí, se eu estou a fazer isto, é porque Deus está a usar-me. Se isto está a crescer, é porque foi Deus que deu a vida, foi Deus quem deu o crescimento. Então, irmãos, a imaturidade tem dificuldades em atribuir crédito a alguém que não seja o nosso ego. A nossa vida cristã é um desafio, não é, irmãos? É uma luta contra o ego, não é? É uma luta contra os interesses pessoais. Depois os paradigmas, os valores, o mundo não nos ajuda nada com isso. Porque as pessoas fazem as coisas por interesse próprio, fazem as coisas para a sua exaltação, para a sua progressão, para o seu avanço. Mas aqui Paulo está a dizer, não, é Deus quem dá o crescimento. E diz assim no verso 7, eu termino por aqui, pelo que nem o que planta é alguma coisa, no caso era Paulo, nem o que rega, que no caso era Apolo. Então quem é que é alguma coisa? Digam lá, irmãos, quem é? Mas Deus que dá o crescimento. Isto traz mesmo liberdade, não traz? Nós estamos aqui por causa do Senhor e para o Senhor. Nós queremos servir ao Senhor, nós queremos exaltar ao Senhor. E se estamos a fazer bem é porque é o Senhor que está a usar-nos. Se quiserem chatear-nos a nós, ponham isso para o lado. O nosso foco é servir ao Senhor, agradar a Deus, viver para o Senhor. Amém, irmãos? E é por aqui que eu queria ficar esta noite, está bem assim? Então acham que podemos dizer que somos impermeáveis às ofensas pessoais ou não? Mas temos que... Não há um botão aqui, não temos aqui um botão no púlpito, não temos. Mas temos que avançar por aí ou não? Temos que aprender, temos que crescer. Não se cresce de um dia para o outro, mas temos que ir comendo que é para crescer. Está bem assim? Então o Senhor abençoe os irmãos e, se Deus quiser, próxima quinta-feira vamos falar, e o tema vai ser sobre a nossa consciência, porque a maturidade depende também de como temos uma consciência aferida, alinhada com os princípios divinos, ok? Isso depois há de ser para a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Olha, que Deus nos ajude a ser maduros na fé, está bem, irmãos? Maduros, fortes e aprender a separar as coisas. Atacam-me a mim, isso é lá para o lado, mas se é as coisas do Senhor, estarei cá para defender, está bem? É o pastor Rubem, não é? Faz favor.